Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez com Prosa com GSE. Hoje a gente está recebendo o Thiago Frade. Thiago é formado lá pelo IFMG Campus Formiga, no curso de Engenharia Elétrica, e agora ele está atuando na área de automação e instrumentação industrial, na LGM, como programador de automação industrial, né, Thiago? Sistemas de automação. E ele vai falar um pouquinho sobre a história dele no aspecto profissional, também a formação acadêmica dele, que levou ele, mesmo tendo formado na engenharia elétrica, para o ramo da automação, né, para a área da automação. E depois ele vai dividir com a gente aqui alguns cases que ele achou interessante, que ele já desenvolveu durante esse breve período dele aí, junto à LGM, na área de automação industrial. Mais uma vez, Thiago, eu agradeço você pela participação, pela disponibilidade. A gente estava conversando aqui, ele estava numa outra cidade trabalhando, deslocou até a cidade dele, podia estar descansando, fazendo um monte de outras coisas, mas está aqui trocando uma ideia com a gente. Então, isso eu agradeço bastante, porque ajuda muito na formação, seja de aluno de nível técnico ou de nível superior. Obrigado mesmo, fica à vontade. Quando precisar que passe os slides aí, pode falar que a gente passa do lado de cá, beleza? Obrigado, Fechou. Cara, valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Primeiro momento, queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória, desde o ingresso lá no IFMG. Meu nome é Thiago, como o Gustavo disse, e hoje eu atuo como programador de sistemas de automação. Pode passar isso. Beleza. Quem sou eu? Comecei minha trajetória lá no IFMG Campus Formiga, no curso técnico de eletrotécnica em 2014. Cheguei lá, não tinha noção nenhuma de elétrica, e lá eu tive o meu primeiro contato. O curso técnico ele foi voltado para eletrotécnica em geral, mas eu tive muito contato também com automação, com máquinas elétricas, e pelo fato do curso técnico ser integrado ao ensino médio, eu considero que foi um crescimento pessoal muito grande, né? Porque a minha rotina era viver o IF. Então, passava o dia e a tarde, às vezes até a noite lá no IF, e visitava minha casa à noite. Então, foi assim, durante 4 anos. Durante o curso técnico, aprendi um pouco sobre automação, e foi ali que eu percebi que era a área que eu tinha mais facilidade e que mais me interessava. Nas práticas, né, pelo IF eu vi um pouco de programação de PLC no Tia Portal, vi um pouco também da IHM Siemens, né, e esse pouco que eu vi, né, durante 1 ano do curso, que foi o período que eu vi automação, já foi o suficiente para despertar esse interesse maior dentro da área da engenharia. E apesar de ter interessado na área de automação, eu preferi ingressar no curso superior em engenharia elétrica, pelo fato de que eu ia ter mais um tempo para pensar no meu futuro, para ver se era realmente a automação que eu queria seguir, e também pelo fato de não descartar outras áreas que eu também tinha interesse, né? Área de projetos, enfim. Então, no curso superior, eu ingressei com a base do curso técnico em eletrotécnica, então foi uma base muito boa para mim. Eu já cheguei bem cascudo, digamos assim, de apanhar no técnico, e a base foi muito boa. Então, a partir dali eu iniciei a minha trajetória na engenharia elétrica. Na engenharia eu vi pouco de automação, vi só 6 meses, mas já foi o suficiente para reforçar ainda o interesse maior que eu tinha nessa área. Durante o curso de engenharia elétrica, entrou a pandemia, e na pandemia eu tive a oportunidade de ter as aulas online, o que facilitava para eu poder arrumar um estágio.
no meio do curso, o que era meio difícil, né? Para fazer o estágio no meio do curso, como o curso era integral, normalmente as pessoas pegavam menos matéria ou até mesmo trancavam o curso. E pelo fato de estar ocorrendo a pandemia na época, eu consegui estar conciliando as aulas online com o meu estágio. Esse estágio foi em outra cidade também, então a rotina era muito puxada, uma cidade vizinha, era na cidade de Arcos. Eu estagiei na área de energia fotovoltaica, né? Lá eu participava do pós-vendas e também um pouco do comercial. E depois dos 3 meses de estágio, eu continuei na empresa, né? Agora como efetivo, e aí eu já fui para a área comercial. Só que na área comercial eu vi muito da parte técnica, porque apesar de ser comercial, não era eu que fazia as vendas. Tinha os vendedores e eu participava das vendas negociando os kits fotovoltaicos junto ao fornecedor. Então, para isso, eu tinha que ter domínio da parte técnica e, além disso, poder dimensionar kits que, que fossem talvez similares, mas com algum desconto, algo nesse sentido que satisfazesse o cliente e a gente conseguisse fechar o negócio. Então, eu vi muita da parte de parte técnica, né? Também vi um pouco da parte de projetos em fotovoltaica. Só que mesmo assim, fiquei ali 1 ano e 8 meses no geral. Eu estava com dificuldade de conciliar o restante do curso, né? Porque aí já tinha acabado a pandemia, com o meu trabalho. E aí eu, mesmo estando para formar, faltando apenas o TCC e algumas matérias, eu resolvi sair e focar na faculdade para poder terminar. E foi ali que eu fiz o término da faculdade, fiz o TCC e me formei. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos de pesquisa, monitoria, e eu coloquei aqui em destaque o GSE, né, que desde a sua fundação eu estou lá no IF participando com a galera, e tive a oportunidade de participar de alguns projetos de iniciação científica, e eu vou destacar um deles aqui, que foi base para o meu TCC. Foi um projeto que eu participei voltado para State Charts, e que é basicamente, a grosso modo falando, é uma programação em bloco que é muito utilizada para modelagem de sistemas veiculares. Tive a oportunidade de conhecer uma ferramenta, né, que foi através do MATLAB, que é o Simulink, trabalhar em cima dela, desenvolver algumas soluções, né, de modelagem, que foi base para o meu TCC, e no meu TCC eu utilizei essa ferramenta para desenvolver outras modelagens e apresentá-las de forma didática, através de roteiros. Então, o GSE foi muito importante na minha formação, porque diversos projetos que eu participei estavam envolvidos pelo GSE, e, querendo ou não, quando a gente vive o IF, né, que quando eu falo vive, é viver ele em forma integral, de manhã e de tarde, a válvula de escape que a gente tem para encontrar o mercado de trabalho, às vezes, é um grupo de pesquisa, é uma monitoria ou algo nesse sentido. E o GSE ele foi muito importante para mim, porque ele abriu portas para mim para poder desenvolver atividades, desenvolver soluções que possam ser utilizadas no mercado de trabalho, né? Então, sou muito grato ao GSE por ter me dado as oportunidades, e foi uma experiência muito bacana que eu carrego comigo. Bom, e até interessante você falar, desculpa te interromper aí, sem problema, Thiago, porque, querendo ou não, você acabou desenvolvendo pesquisas lá no GSE que poderiam não ser na área direta de automação, que era a área que você tinha mais interesse, mas estavam envolvidas ali com a parte de sistemas embarcados, então estavam envolvido um pouco com... Elas conversavam com a área de automação, né? A gente estava tratando de instrumentação, de sensoriamento, de atuadores. Então, querendo ou não, você acabou atuando indiretamente na de automação também, né? Exatamente. Nesse projeto específico que a gente está falando, eu vi muito da lógica, né? A lógica de programação, e a lógica não muda.
O que muda é a interface, o software. Então, a lógica eu vi. E outro bom você falar, Gustavo, que outro projeto que eu acabei lembrando aqui foi um projeto de uma mini automação utilizando um microcontrolador Arduino de uma granja, ventiladores de uma granja. E aí eu desenvolvi um pequeno protótipo com o Arduino e foi base para mim também na automação, tanto na lógica quanto na parte de desenvolvimento da linguagem de programação C++. E foi muito importante nesse desenvolvimento aí pessoal para mim. Então, concluindo o ensino superior, né, assim que eu terminei todas as matérias e estava com o TCC pronto, eu recebi uma proposta, né, eu tinha enviado o currículo e recebi a proposta para estar atuando como programador de sistemas de automação na LGM. Então, eu fiquei muito feliz porque eu saí de um emprego que eu estava prestes a formar, né, com a garantia de ter um salário, de não sair da faculdade cru, né, cru no sentido de sem nenhuma perspectiva. Então, eu acabei saindo da faculdade com um emprego. Sair da faculdade só com os boletos, não, né? Você saiu com boleto, mas também já saiu com condição de pagar os boletos. Exatamente. Então, assim, o medo que eu tinha ao sair do outro emprego para formar, ele foi recompensado, formando e já saindo com o emprego, na área que eu sempre sonhei, que é a área de automação. Bom, o primeiro desafio foi a mudança, né? Tive que me locomover de Formiga para Divinópolis. E a partir daí eu comecei minha trajetória como programador de sistemas de automação, só com a base do curso técnico, né? E da faculdade, né? Claro. E chegando na LGM, eu vi que o buraco era mais embaixo, né? Então, não era mais uma lógicazinha de selo lá do Tia Portal que ia satisfazer as soluções dos clientes. Então, além desses desafios, né, eu tive desafios de projetos, né, de interpretação, de lidar com o cliente, de lidar com soluções diferentes, de aprender linguagem de programação nova, aprender a mexer em supervisório, que eu não tinha visto na faculdade, no técnico. Então, foi um desafio muito grande e ali eu comecei minha trajetória. Mas, sem o IFMG, eu não teria a base de conhecimento para ter ingressado no mercado de trabalho na área de automação. Então, sou muito grato a toda essa trajetória, porque é ela que me fez chegar onde eu estou hoje. E toda a base de conhecimento vem lá do IFMG no início do meu curso técnico. Tá. Então, pode passar aí, Gustavo. Mas e essa Líbano aí? Ah, verdade. Quase que eu me esqueci. Depois que eu passei aqui para a LGM, eu vi que eu precisava me especializar, né? Estava na área de automação, mas sou engenheiro eletricista. Então, eu pensei em fazer uma pós-graduação, foi onde que eu abri as portas para pós-graduação em automação industrial. Então, pela Faculdade Líbano, eu ingressei na pós-graduação de forma online, né, no EAD, e eu concluí a minha primeira pós-graduação em automação industrial e, em seguida, já comecei a minha segunda, que é em Indústria 4.0. Está totalmente voltada para a minha área de atuação. Eu me vi precisando adaptar um pouco, apesar da engenharia elétrica já ser o suficiente, mas eu presumi que a especialização na área de automação, ela seria necessário a longo prazo. A curto prazo poderia até não ser necessário, mas a longo prazo, para mim, para o meu crescimento pessoal, para a minha carreira, seria necessário. E foi aí que eu concluí minha primeira pós e comecei minha segunda, que está em andamento ainda. É interessante você falar isso, porque assim, a gente tem uma ideia quando a gente forma na graduação, que agora eu vou para o mercado, não vou querer mais saber de estudar, porque já estudei o suficiente.
né? A gente apanha bastante durante a formação na graduação. Só que a gente percebe quando a gente, né, vai para o mercado, que se a gente parar, se a gente não acompanhar o que vai sendo desenvolvido, as tendências, o que vai acontecendo, a gente acaba ficando para trás. Então, assim, não é só... A gente tem que ter um olhar interno voltado para a gente, para entender, olha, isso aqui eu dou conta de desenvolver de forma independente, sozinho. O mercado faz isso com a gente. A gente precisa resolver problemas e não vai ter um professor, um colega, uma equipe para poder te ajudar a sanar aquele problema. É você com você, então você tem que correr atrás das informações e poder solucionar. Mas, ao mesmo tempo, tem hora que não é só você com você, você precisa de um suporte, um guia, e até no aspecto de, assim, a partir do momento que eu me matriculo numa formação outra, eu acabo me dedicando mais do que quando eu estou desenvolvendo aquilo por minha conta própria, né? Cria-se uma rotina de educação também. Tem esses dois lados, né? Então, assim, é algo tradicional para a nossa formação. Por exemplo, eu estou na área acadêmica, e mesmo na área acadêmica eu fiz diversos cursos depois de ingressar na área acadêmica, e em teoria, eu sou servidor público, não precisaria estar me preocupando com isso. Não, eu me preocupo porque eu quero apresentar, igual você falou, a longo prazo, eu quero continuar colocando coisas novas, com tendência dentro das disciplinas que eu leciono, né? Então, isso daí é uma coisa que, assim, todo mundo que forma na área tecnológica, eu acho que vai acabar passando por isso. Pode passar aqui, Thiago? Só complementando aqui, isso que você falou é muito importante, porque quando a gente chega no mercado de trabalho, o principal são as entregas, né? E, igual eu comentei com você anteriormente, que a gente estava proseando aí, a maioria das soluções que você vai implementar, nós da engenharia, a gente não sabe fazer. E talvez a gente nem conheça quem sabe, mas a gente sabe que existe um jeito. E por existir um jeito, a gente tem que correr atrás da solução, muitas das vezes sozinho. E foi esse um dos grandes desafios também que eu encontrei ao chegar na LGM. E, sem dúvida nenhuma, a base, o estudo, tanto técnico quanto superior, ele é fundamental nessa busca de soluções, nessa busca de alternativas, de inovação, soluções para a gente estar aplicando nos processos industriais, seja na automação, seja num simples projeto residencial, seja num projeto de fotovoltaica. Então, assim, a base, ela tem que existir, porque a gente precisa recorrer a algum lugar para procurar, né, caçar soluções que muitas das vezes a gente não sabe e não conhece nem quem sabe. É assim mesmo. Vamos lá, continuando. Tá. Agora eu vou apresentar aqui alguns cases de sucesso que eu participei na LGM. Eu trouxe alguns que eu julgo ser interessantes para a área de automação e instrumentação. O primeiro aqui é uma solução em automação, que é um retrofit de um elevador de carga. Esse foi o primeiro projeto que eu participei na LGM e teve grandes desafios. Por quê? Quando eu cheguei na LGM, esse projeto já caiu na minha mão, né? E ele caiu como um todo. De cara, eu já fiquei sabendo que eu seria o único envolvido nele. Tanto na parte de projeto elétrico, lista de materiais, orçamentos, automação, né, entre a parte de PLC e também a parte de IHM. Ou seja... O pessoal falou assim, vamos validar a contratação que a gente fez agora. Exatamente. Então, caiu uma bomba no meu colo e, de cara, eu já assustei, né? Por não ter experiência, nunca ter programado, por exemplo, num PLC da Schneider, que foi o PLC que foi utilizado, nunca ter programado uma IHM da Schneider, nunca ter feito um projeto elétrico industrial que realmente ia ser aprovado e confeccionado. Então, foi muitos desafios. Fora os desafios de startup, né? Que sempre vai existir. Então, esse aí foi um grande desafio que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco.
Então, basicamente, o projeto era o seguinte: uma empresa alimentícia, ela tinha um elevador de carga, e esse elevador de carga, ele já vinha há muito tempo dando problemas. E desses problemas, né, esses problemas, eles eram resolvidos pela fornecedora do elevador. Eles tiveram um maior problema quando eles romperam o contrato com a fornecedora e simplesmente a fornecedora parou de dar o apoio que eles tinham, nem que fosse por ligação, para resolver os problemas do elevador. Então, eles pensaram, eles tentaram levar, mas viram que o elevador já não estava ok, já vinha com muitos problemas elétricos, o painel estava obsoleto, tinha muita gambiarra no painel, muito recurso técnico avançado, e simplesmente optaram, né, por substituir o painel antigo, que era do controle de elevador, ele era através de placas analógicas, né, placas eletrônicas, perdão, por um PLC. Então, o objetivo era trocar um painel obsoleto por um painel novo, que era controlado através de uma placa eletrônica exclusiva de elevadores, né, para um PLC, para uma solução nova, né, inovadora, que não existia até então nessa empresa. Então, os primeiros desafios, depois desses todos que eu falei, foi iniciar o projeto, né, sem ter uma base de mercado mesmo, de confecção de projetos aplicados no mercado de trabalho. E aí surgiram outros conflitos, que foram documentação. Eu tinha que fazer várias documentações, então, como era só eu, foi um projeto que demandou um esforço muito grande de mim. Então, fora do horário, eu tinha que aprender a mexer nas ferramentas de projeto, por exemplo, que era o E-Plan, que eu nunca tinha visto, já tinha visto só AutoCAD, e muda muita coisa. Então, fora do horário de trabalho, eu tinha que dar um gás a mais, eu tinha que me mover, buscar, aprender, para poder entregar o trabalho, né? Apesar de não saber, eu sabia que existia um jeito. Se eu recorresse à ajuda, eu ia ter ajuda, mas era um teste, né? Talvez fosse um teste para me provar. Então, foi um projeto, um dos mais complexos que eu vi até hoje ali na LGM para mim. Teve vários benefícios da aplicação desse projeto, aumentou a confiabilidade no processo, aumentou a eficiência no transporte de carga. Era um elevador de carga de 3 andares, ele movia entre os 3 andares, e o andar, ele era um pouco diferente do elevador convencional, né? O elevador convencional, você chama ele no primeiro andar, se você chamar ele do primeiro para o terceiro, e alguém chama ele no segundo, ele para primeiro no segundo, para a galera descer, e depois vai para o terceiro. Lá não. Lá, quem chamasse primeiro tinha prioridade. Então, já era um pouco diferente. Então, os caras chamam no terceiro, não importa se chamaram no segundo, ele tem que ir lá no terceiro primeiro, depois descer no segundo. Basicamente era esse, e o restante era conforme elevador normal, né? Tinha um botão de abrir a porta, enfim. E aí a solução foi implementada em PLC Schneider e HM Schneider. Foi feito um modo manual e um modo automático, né? Que o operador poderia operar no modo manual lá pela IHM, ou se ele jogasse no automático, ele funcionava conforme os botões locais lá em campo fossem apertados, e HM também ficaria ali para histórico de alarmes e monitoramento da operação do elevador. Durante o startup, foi um startup de 3 dias, então a gente tinha em 3 dias que tirar o painel antigo, bater continuidade em todos os cabos, que a gente não tinha um projeto antigo, trocar todos os acionamentos de campo, né, os acionamentos, as plaquinhas do elevador com as botoeiras para chamar os elevadores nos andares, colocar nosso painel no lugar, interconectar o nosso painel e testar a lógica de automação. Então, foi 3 dias
sofridos. No terceiro dia, a gente estava acabando a elétrica. E a gente conseguiu testar só o modo manual do elevador. Então, é um projeto engraçado, porque eles operavam esse elevador, de 5 da manhã às 3 da tarde. Então, nesses 2 primeiros dias, né, como a gente não tinha testado automático e validado, de 5 da manhã até 3 da tarde, a gente tinha que operar o elevador manual pela IHM, e tinha que ficar alguém lá embaixo em campo para poder falar, não, desce aí, pode descer, chegou no lugar, beleza. Até a gente validar o automático e liberar para operação. Então, a gente atuou ali de 5 da manhã até 3 da tarde como operadores, e depois disso, como testando, né, realmente a automação. Então, eu coloquei ali que foi feito o projeto, a montagem do painel, não atuei na montagem, apenas nas dúvidas técnicas da montagem. Remoção do painel antigo e fixação do novo, identificamos todos os cabos, trocamos todas as placas de acionamento local, passamos cabos que ficaram faltando, né, porque como era acionamento a placa eletrônica, o acionamento era diferente, então teve que passar mais alguns cabos, interligamos, comissionamos, tanto o PLC quanto a IHM, fizemos a operação assistida, treinamos o pessoal e finalizamos o projeto. Aí partiu para o próximo. Então, sim, foi um projeto bem desafiador, principalmente para o seu primeiro. E eu acho que é interessante que, assim, é desafiador qualquer projeto que a gente pega primeiro. A gente até comenta muito, né, com os alunos que quem não tem grande experiência por um estágio ou mesmo trabalhando durante o curso de formação, que era o caso até lá da própria estrutura do curso de Formiga, que era um curso diurno, inviabilizava você ter um trabalho durante o dia, complicava demais o seu processo de formação. Então, assim, quando você vai para o mercado, você acaba caindo naquela insegurança. Pô, já tem gente com uma formação similar à minha, que já tem experiência de estágio, experiência de mercado. Então, assim, será que eu vou dar conta do mercado simplesmente, entre aspas, com o curso da graduação? Mas a gente até já fala muito e traz até pessoas para conversar com os alunos para demonstrar que não. A gente apanha tanto durante o processo de graduação que a gente sai com uma base muito boa. Falta um pouco, é justamente isso, é calejar essa experiência, essa cultura do lado de fora, do mercado. E tanto que você pegou o primeiro projeto que você está falando para desenvolver sozinho, você viu que eu não conhecia as ferramentas com precisão, com exatidão, porque não tinha trabalhado com todas elas. É inviável, qualquer curso, você conseguir apresentar todo tipo de ferramenta para o aluno. Mas a base existia ali e existia também aquele conceito que você falou. Não, eu sei que tem a solução, então eu vou correr atrás dela para descobrir. E é muito também o que vai, eu até brinco com isso, o GSE, ele não é GSE à toa, né? Porque é solução com engenharia. A gente tem um problema e a gente tem que apresentar algum nível de solução por meio da engenharia. Né? Isso aí. Outro ponto, aqui, só para finalizar, teve um pouquinho de instrumentação nesse projeto também, que foi a parametrização do inversor. O inversor era de uma marca que eu nunca tinha ouvido falar, que é uma marca japonesa, se eu não me engano, que chama Yaskawa. Essa marca ela é referência para elevadores de carga. Então, eu tive que programar lógico, com a ajuda do suporte técnico, né? Aí vai também da proatividade de entrar em contato com o suporte, falar, eu preciso da solução, me ajuda aqui, vamos fazer uma call, me explica e vamos lá. Que era parametrizar um inversor que era todo em japonês. Então, esse foi um grande desafio também, mas com a ajuda do suporte técnico, sempre que sempre vai existir, né, o suporte técnico de qualquer fornecedor, cara, correr atrás e buscar a solução, né? Porque a solução existe, alguém já fez no mundo, se alguém já fez, tem como fazer, e por mais que você não saiba, recorrer a alguém vai ser sempre comum e não há nada de errado com isso. Tá certo. Vamos lá para o próximo. Bom, o próximo eu coloquei aqui um atendimento que eu fiz em automação.
em uma empresa pertinho de BH, em Mateus Leme, que solicitou um técnico de automação HH. Então, cheguei na empresa sem saber o que era o problema, sem nunca ter conversado anteriormente com o cliente, mas eu estava ali para ajudá-lo de alguma forma. Então, a expectativa já é grande, né? Tá chegando um cara aqui, eu preciso, entre aspas, né? Usá-lo aqui na automação de alguma forma que vai compensar a hora que eu estou pagando dele. Uhum. Então, vou apresentar todos os meus problemas, vamos ver o que ele consegue me ajudar. Então, você tem que ajudar ele de alguma forma. Então, lá, o desafio foi esse, chegar sem saber. E aí eu me deparei com alguns outros desafios que foram PLC da marca Mitsubishi, Honro e Atos. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha mexido. Uhum. Lá, toda a lógica desenvolvida, ela não era comentada. Eu não tinha comentário nem nas entradas e saídas digitais e analógicas. Então, eu não sabia, estava lá, 0.0. O que é I 0.0? Não sei. Então, eu tive que comentar a lógica para ele, para eu poder entender o que estava acontecendo, para depois atuar. E foram problemas pontuais. Ele tinha uma máquina que estava com um problema para abrir a porta, outra máquina que ela estava totalmente desativada, e também tinha uma máquina que eles precisavam de alguns ajustes, porque depois que ela descia, ela não subia mais. Essa era uma empresa que fazia material de borracha, e foi importante também para o meu crescimento pessoal, que eu vi ali marcas diferentes de PLC, vi situações diferentes. A máquina lá que não abria a porta, na verdade, é que não funcionava, né? Ela tinha um retardo que eu precisava atualizar também no sistema de degasagem, no modo automático. Então, eu tive que fazer vários testes em manuais, em automático, para entender o que estava acontecendo, para poder ajudar o pessoal a resolver o problema. Então, esse foi um projeto que foi interessante para mim, por isso que eu coloquei ele aqui, por esses motivos, pela expectativa gerada em cima da minha atuação lá. Entendi. E eu acho que bacana é porque, assim, já dando um spoiler, pela sua atuação, você acaba conhecendo diferentes processos, né? Vivenciando diferentes processos, porque a automação não é única exclusivamente de um setor, de um segmento, né? A LRM, a LGM, atua para resolver um processo de automação ou de instrumentação. Então, assim, não é para uma mineradora específica, é para qualquer segmento que precise dessa aplicação. Né? Sim. Bom, eu coloquei aqui uma solução em instrumentação agora. Essa foi a segunda solução em instrumentação que eu participei, as duas como frente de trabalho. Essa solução aqui foi feita em um alto forno e na UTE, a usina termoelétrica que gera a energia necessária para manter esse alto forno. Uhum. Nessa instrumentação, ia ter uma parada de 3 dias na UTE, e nesses 3 dias eu precisava tirar todos os instrumentos e calibrá-los. Eu e as pessoas que estavam envolvidas na atividade comigo. Uhum. Então, foram 12 horas, 13 horas, 15 horas por dia ali para tentar cumprir esses 3 dias. E depois desses 3 dias a gente focou no alto forno, que não ia parar, mas que a gente conseguia tirar alguns instrumentos e ir voltando aos poucos sem ter que parar o processo. Uhum. Então, foi feito calibração de toda a malha de temperatura, né? Termopares, PT100, e aí quando eu falo calibração, eu falo aferição tanto no instrumento, no próprio termopar, do sinal que ele está enviando para o PLC, quanto do cabo. Então, a gente tirava o cabo do termopar, injetava sinal nele para ver se o PLC estava recebendo o sinal coerente com o sinal injetado, e depois disso, vendo que o cabo estava ok,
a gente testava diretamente o sensor, né? Uhum. Então, a gente simulava ali, para o caso do cabo, né? A gente simulava valores de temperatura. Para o caso do Uhum. sensor, a gente lia a corrente dele, por exemplo, né? No caso, a gente lia em 4A20 porque já estava passando por um conversor. Então, 4 a foi 20 mA. isso, 4A20 mA. Então, a gente fazia a ferição. Caso necessária substituição de algum componente, a gente informava o pessoal da empresa. Então, da malha de temperatura foi isso. E também foi calibrado sensores, instrumentos, né, de pressão, vazão, e também válvulas de controle proporcional. As válvulas de controle proporcional, mesmo esquema. A gente injetava sinal de corrente no cabo para ver se estava coerente no PLC. Então, por exemplo, a válvula ela vai abrir de 0 a 100%. Então, vou injetar 4 mA, eu preciso ter lá no meu PLC 0% ou 100%, né, se estiver invertido. Acontece muito. Enfim, coloquei 12 mA, eu preciso de 50% de abertura. Então, a gente fazia isso e fazia o teste direto na válvula para ver, movia ela, né, forçava o valor dela, movimentação dela e via quanto de corrente que ela estava mandando para o PLC. E aí, os sensores de temperatura, a gente utilizou o módulo os transmissores de pressão e vazão, a gente utilizou um módulo de pressão. Então, a gente bombeava a pressão. A gente pegava, por exemplo, o range do sensor. Nesse range, a gente divide por 5. Pega 5 valores, injeta os valores de pressão desses 5 valores e vê o respectivo valor em miliampere. E faz isso tanto na borda de subida quanto na borda de descida de pressão. Injetando primeiro pressão subindo, depois que chegou no 100%, né, nos 20 mA, a gente vem descendo para ver se vai manter esses valores de calibração. E no final de tudo... Faz na ascendente e na descendente. Exatamente. E aí, utilizando o capo, né, que é um instrumento de instrumentação, utilizando o HART, por exemplo, para alterar, às vezes, range de sensor, ou recalibrar, né, calibrar o zero do sensor, que às vezes precisa ser calibrado, ou então o máximo do sensor, e a gente concluiu o trabalho aí utilizando essas ferramentas. E aí você entrega um relatório para o cliente, certo? Quando você Exatamente. Faz esse tipo de aí, no fim de tudo, a gente gera certificação com todos os dados obtidos. Então, todos esses valores que a gente mediu na ascendente e na descendente, a gente gera um certificado que, normalmente, na instrumentação, o instrumento ele tem validade de 1 ano para ser recalibrado de novo ou aferido, né? Se ele tiver ferido e tiver ok, não preciso calibrar. Só voltar com ele para a área. Então, o desafio aí já não era o meu primeiro projeto em instrumentação, foi o segundo. Então, para parte técnica, eu não tive dificuldades. O que eu tive de dificuldade aqui foi prazo de entrega, porque em parado o cliente precisa que seja entregue no prazo, precisa que eu tire os instrumentos, calibre e volte com eles para a área, principalmente por ser o TE, né? Que é um processo muito crítico, que é um projeto que envolve turbina, envolve caldeira, que sem qualquer instrumento lá que eu tirar e não voltar para o lugar, ou então que eu tirar, mudar o range dele errado, ou não calibrar ele corretamente, pode ocasionar, por exemplo, até a explosão de uma caldeira. Isso. Então, é um trabalho muito delicado a instrumentação nesse ponto. Diferente da automação, que ali você vai ver processos diferentes o tempo todo, a instrumentação você vê os mesmos processos, porém, aplicados os mesmos processos da parte técnica, né, no caso, porém aplicados a processos de indústria diferentes, fluxos diferentes de processos, aplicados em vários tipos de malha diferente, que você precisa ter uma segurança maior ali, um cuidado maior na hora da calibração. Entendi. Bacana. Vamos para o próximo. Outro de instrumentação, né? Esse foi uma solução de instrumentação, uma parada que teve em uma empresa aqui de Divinópolis mesmo.
Esse aí de pendurado na escada, você ou você só tirou foto de alguém para falar que você Não, está essa foto aí não é eu, não. Nessa parada a gente atuou na elétrica, né? O pessoal da LGM atuou na elétrica e também na instrumentação. Então, na instrumentação, a gente detectava os sensores que estavam com problemas, os instrumentos que estavam com problema e recalibrava. Por ser uma parada que envolvia a empresa inteira, a gente atuou por criticidade. Então, esse foi um projeto interessante que eu trabalhei com pessoas de outras empresas concorrentes da LGM. Então, a empresa que contratou, ela falou, não, eu quero tantas pessoas da LGM e tantas pessoas de outra empresa para atuar juntos em busca do mesmo objetivo. E eu vocês vão ter aqui o coordenador da área para dar o apoio que vocês precisam direcionados para liberação de EPR, por exemplo, enfim. Então, eu atuei com concorrentes e foi super tranquilo, cara. Eles foram bem tranquilos comigo, então, assim, foi bem bacana participar desse projeto de instrumentação. E é bacana que gera network, né, cara? Exatamente, gera um network muito grande, porque no final de tudo é isso, né? No final de tudo, o que manda muito, às vezes nem é o nível técnico, porque o técnico você consegue aprimorá-lo. Agora, o pessoal, você já não consegue. Então, fazendo network, você já conhece áreas novas, você conhece processos novos, empresas novas. Então, isso tudo gera aprendizado novo. Então, aqui de técnica também não tivemos problema. Foi tranquilo, porque a gente já tinha se deparado com instrumentação antes. Igual eu falei, instrumentação não muda, né? Bacana. Depois eu vou fazer uma pergunta. Mas fala mais aí agora de usina de secagem de minério. Isso, agora a gente passou pelo laticínios, a indústria lá de borracha, passou também pela siderúrgica, processo de alto forno, e agora, tanto alto forno quanto a UTE, né, usina termoelétrica, agora é mineração. Então, esse projeto aqui, a LGM atuou nele tanto na confecção do projeto, mão de obra elétrica, mão de obra de instrumentação, automação, aí entra PLC e supervisório, e startup comissionamento. Bom, inicialmente eu não iniciei nesse projeto, tinha outras pessoas envolvidas que acabaram saindo da LGM e eu acabei tendo que pegar o projeto andando. Então tá aí um grande desafio desse projeto. Eu peguei um bonde andando, eu tive que fazer muitas adequações na lógica, né? Porque muda muita coisa. Na automação muda muita coisa de um dia para o outro. O cliente pode virar, pedir um intertravamento novo, altera a lógica dessa TC aí, por exemplo. Enfim, então eu tive que fazer adequações, tanto no PLC quanto no supervisório. E foi a primeira vez que eu trabalhei com o supervisório Elipse também, que é um supervisório, se eu não me engano, ele é brasileiro. Que é um supervisório que tem... Posso estar falando bobagem aqui, mas eu tenho muita referência dele em português. Então, foi um projeto que o cliente já tinha o supervisório funcionando e eu tinha que apenas incrementar telas. Então, a usina de secagem de minério que não existia, eu tive que criar telas para ela e fazer automação. Aí aqui já foi Siemens, o PLC. Então, foi mais tranquilo, porque é o PLC que eu estou mais habituado a trabalhar. Não tive problemas. Durante o startup, como eu falei, mudou muita coisa, mas nada que não possa ser contornado, né? Na automação tudo dá para dar um jeito. E basicamente o processo lá era o seguinte: eles contrataram uma empresa para fazer uma fornalha. Essa fornalha, a automação dela estava com uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Nós iríamos automatizar a secagem de minério e o restante dos equipamentos. Então, eu tinha cavaco, né, que é um material que eles utilizam para aquecer a fornalha. Então, eu tinha que fazer alimentação de cavaco, jogar na esteira, passar dentro da fornalha.
Depois, eu descia com o minério nas TCs, jogava dentro do secador e o secador ia girando para secar o minério. Depois jogava em outras TCs e aí eu separava eles. Ou eu mandava para uma usina de britagem ou eu jogava ele para a pilha, empilhar mesmo o minério para ser coletado. Aqui, um diferencial foi o controle PID. A gente aplicou um controle PID na TC, na lógica da TC, que ele funcionava pelo peso da balança. Então, tinha uma balança na TC que pesava a quantidade de minério atual. Então, o PID ele acelerava ou desacelerava a TC com base no set point de peso, né, que eu desejava. Na verdade, nem era peso, era fluxo de peso, tonelada por hora. Então, o PID atuava nesse ponto. Então, eu precisava ali de um set point, o operador colocava lá, eu preciso de X toneladas por hora. Então, a TC acelerava ou diminuía para entregar aquilo sempre no secador de minério. Para quê? Para garantir homogeneidade na mistura, né, no produto final, e garantir estabilidade também. Não ficar tudo na mão do operador. Imagina o operador ter que ficar acelerando, desacelerando a TC manual, porque ele o minério está ficando mais seco ou mais úmido do que eu deveria. Até numa análise, dependendo de uma análise visual dele, né? Exatamente. Então a gente tirou da mão do operador e jogou um controle PID, que aí era com base em dados de monitoramento instantâneo, e aí eu garantia a homogeneidade da mistura com base no set point, que aí o set point já depende do operador, que é um valor que é estudado, né, analisado historicamente, para ver o melhor valor para mistura, dependendo também da temperatura ambiente, de vários fatores que são influenciáveis aí no processo. Legal, bacana também. Tá. Aqui também temos uma também de minério, né? Automação. Aqui eu coloquei um sistema que foi aplicado num porto, sistema portuário, já é outra área, né, da automação. Basicamente, existiam várias TCs, e aí eu tinha que automatizar essas TCs de forma manual e automática. Manual via supervisório, acionamento via supervisório, e automática, quando o operador dava o liga, ligava as TCs conforme em cascata. Então, ali eu tinha um controle PID também, que o material que passava controlava através do peso, né, o fluxo, conforme o exemplo anterior. E também tinha um esquema de relatórios, né? Então, eu tinha que gerar relatórios para o cliente de todas as minhas embarcações. Que eu já utilizei, foi utilizado um PLC Siemens e um supervisório Aviva Edge, que é o antigo Indusoft. O desenvolvimento inicial da lógica, eu não participei. Eu participei do pós. E o pós desse projeto específico deu o que falar, né? Durou muito tempo, digamos assim. Então, foram vários ajustes que eu tive que fazer, várias adaptações para o cliente validar o processo e dar o ok dele para a gente finalizar. Então, tinha um esquema de banco de dados também, que eu tinha que, o relatório que eu salvava no supervisório, eu tinha que enviar para o banco de dados. Então, eu tinha que abrir uma comunicação com o banco de dados, abri a comunicação, gravei o dado, fechei a comunicação. Então, aqui já envolve um outro tipo de linguagem, que é a VB Script. A primeira vez que eu fiz essa comunicação com o banco de dados, eu não tinha experiência, né? Eu tive que aprender do zero. E com o pessoal da LGM também, que sempre me dá muito apoio. Falo do zero às vezes, porque como qualquer pessoa, né, a maioria das pessoas, na verdade, nem todos, buscam a solução primeiro para depois tentar pedir ajuda. Então, o pessoal da LGM é bem tranquilo nesse ponto, sempre me ajudou muito e já peguei muitas soluções que já foram implementadas antes. Então, usei base aí
do VB Script que já tinha sido utilizado antes. Dessas soluções aí que você apresentou até agora, assim, a gente já viu que é em diferentes processos. Então, você acaba aprendendo também dos processos que você vai atuando, fazendo, seja instrumentação, seja calibração, seja automação. Processos diferentes. Localidades também todas diferentes. Cada uma num campo, por exemplo. Eu tive, desses que eu citei, por exemplo, eu tive projeto em Sacramento, que é em Minas Gerais, eu tive projeto no Mato Grosso do Sul, perto de Campo Grande, eu tive projetos que eu já atuei, por exemplo, no Paraná, desenvolvimento de fluxograma PID, por exemplo. Nunca tinha feito também, primeiro, aprendi do zero. Então, assim, hoje a gente atende o Brasil inteiro, pega projeto para todo lado. A gente tem um foco hoje, quando eu digo foco, eu falo que é mais expertise, né? Pelo tempo que a gente tem em contato em siderúrgica. Mas conforme eu passei aqui, a gente já passou por quase todos os tipos de processo, né? Laticínios, siderúrgica. E um dos pontos que você citou é esse, né, cara? Assim, às vezes você tem que fazer um desenvolvimento de algum tipo de automação. Ok, você pega os requisitos que você tem que seguir, a linha mestre ali do que o cliente te passou para seguir, você consegue fazer esse desenvolvimento aí, entre aspas, na casa da LGM. Mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que ir para dentro do cliente, entendeu? E sentir o ambiente dentro do cliente, colocar para rodar dentro do cliente, comissionar ele, certificar ele. E isso assim, não são coisas que você faz da noite para o dia, em muitos dos processos, porque também no momento que, às vezes, você leva a solução para o cliente, percebe-se que tem pontos de melhoria, pontos de ajuste, descobre-se só na hora e não estava previsto no requisito, igual você já tinha citado anteriormente. Acho que isso também é um ponto, assim, de aprendizado e também do pessoal, principalmente quem está no nível técnico, compreender que, se eu caio numa empresa dessa, cara, eu estou preparado para atuar, entre aspas, no Brasil todo e até fora do Brasil, se a empresa conseguir cliente fora, né? Exatamente. E, assim, a automação, igual você falou, a gente desenvolve ela primeiramente na engenharia ali, né? Mas a gente tem que ir para campo porque a gente precisa validar, a gente precisa ver rodando, a gente precisa passar segurança para o cliente e para o processo. Então, é uma coisa que eu falo, quem quer seguir a área de automação industrial tem que manter a calma sempre, porque chega lá na hora do startup, tá o gerente de manutenção, tá o diretor da usina, tá o operador dando pitaco, o operador, mas eu não quero que a DC funcione assim. Aí você não pode falar, mas no escopo não tá assim, você tem que simplesmente resolver o problema do cara. Porque você está ali para isso, para se adaptar e adaptar o seu projeto para o cliente, de forma que você assegure eficiência e principalmente segurança, né? Para não ocasionar nenhum tipo de incidente ou acidente mesmo. Legal, bacana. Tá. Mais um. Esse aqui, automação dos glendos. Processo de alto forno, eles de uma indústria siderúrgica lá do Mato Grosso do Sul também. Aquele mesmo alto forno que eu fiz a instrumentação, a gente fez a automação dos glendons. Então, participei da última automação porque a gente desenvolveu uma solução e depois de muitos anos com o cliente utilizando a solução, a gente comprovou que por efeitos de campo do cliente, então mecanicamente falando, eletricamente falando, a gente tinha que adaptar a automação, porque por mais que a lógica estava certa, para funcionar ali eu tinha que ter uma mecânica boa, eu tinha que ter tudo bem alinhado, né? Então a gente teve que readaptar essa automação. Então, nessa segunda parte da automação dos glendons eu participei, foi até recente. Basicamente. Glendon, só para ver se eu tô associando certo, é aquele pré-aquecimento do forno, né? Do alto forno. Isso, funciona como se fosse uma serpentina.
Aí ele tem um controle que é feito por PID de temperatura, e é um controle muito crítico, porque a temperatura do Glendo ela não pode subir demais e nem abaixar demais, porque ali você vai ter a temperatura base do alto forno, né? Então ali, o que acontece? O PID de temperatura ele é muito crítico, porque a temperatura ela demora a chegar no ponto que você quer, e ou subindo ou descendo. Então, a temperatura tem essa criticidade no PID. Então, a gente teve que readaptar a nossa lógica para atender o cliente, né? É porque, mecanicamente, a gente comprovou que não estava legal. Então, o que a gente fez? A gente fez níveis de criticidade. A gente fez um nível de estabilidade. Esse nível de estabilidade, a gente colocou uma temperatura máxima e uma mínima, e quando essa temperatura que você está medindo entra nesses valores, ele entra num PID. Uhum. E fora desses valores de estabilidade, ele move valores manualmente para a válvula. Então, ele abre, por exemplo, saiu da estabilidade do PID, eu vou mover valores fixos para a válvula de ar e de gás para controlar a minha temperatura e voltar ela para a estabilidade. Uhum. Então, esse aí foi uma solução bem legal que a gente implementou recente, inclusive. Uhum. Que a gente teve que se readaptar à característica do cliente. E aí essa solução atendeu o cliente. Atendeu muito bem, o pessoal está elogiando bastante e está até fazendo propaganda. O bacana é isso, né? Que um trampo acaba, quando ele é bem feito, ele acaba gerando resultados e oportunidades em outros trabalhos também. É isso aí. Vamos para o próximo. Tá, aqui eu coloquei manutenção do supervisório. São vários. Que são várias telas de um supervisório. Esse supervisório é desse mesmo alto-forno dos Glenos, as telinhas dele tá até ali, ó. Uhum. Na segunda linha, terceira coluna. Esse cliente, a gente tem contrato fixo com ele de plantão 24 horas. Como que funciona isso? Uhum. Funciona da seguinte forma: o cliente ligou, você tem que atender. Né? Basicamente é isso. Você, independente do problema, você tem que resolver. O problema pode ser simplesmente um sensor que não está funcionando. Ou pode acontecer, por exemplo, algum equipamento queimar, você tem que bypassar a lógica, fazer alguma coisa para solucionar o problema do cliente. Uhum. Então, a gente tem tanto a manutenção do supervisório, que eu coloquei aqui. Esse foi um supervisório que a LGM criou do zero. Ele tinha o supervisório anterior era do Blue Plant, da Altus, e aí a gente passou ele para a Viva Edge, que era o antigo Indusoft, hoje chama Viva Edge, da Aviva. Uhum. E foi feita toda essa readaptação, e hoje a gente tem um contrato com o cliente, a gente faz manutenção tanto no supervisório quanto na lógica do PLC, 24 horas, e sem parar o processo. Por quê? Eu não posso dar stop no meu PLC, de momento algum, porque se eu dou stop no meu PLC, o forno vai arriar, vai perder ali um tempo para o forno retornar, uhum, e a empresa está perdendo dinheiro. Então, não posso, de jeito nenhum, dar o stop no PLC. Então, eu garanto para o meu cliente flexibilidade de horário, atendimento 24 horas, e garanto que o sistema dele não vai parar, independente da alteração que eu tenho que fazer. A não ser que seja uma mudança muito crítica, por exemplo, a troca de um hardware que queimou, que aí eu tenho que dar stop no PLC, que eu não vou ter outra alternativa, por exemplo. Bem-vindo ao mercado. O mercado é desse jeito mesmo, viu, moçada? Quem ainda não está no mercado, você tem que atender o cliente, às vezes é na base do estresse mesmo, é tenso para achar soluções. E é bem isso. Então, e também, aí tem que ter o jogo de cintura, né, com o cliente, para poder sempre manter a calma, que eu acho que é muito importante, porque quando você passa nervosismo para o cliente, uhum, aí ele já desconfia que você não vai dar conta nem de saber o que você está fazendo. Exatamente. Uhum, exato. Aqui eu coloquei solução de automação que a gente tem também, que é o contrato com esse alto forno e com a UTE desse alto forno. Então, a gente faz uma rotina de backup semanal lá. Uhum. A gente já teve problema, por exemplo, do cliente perder a lógica dele e não ter backup. E alguns PLCs antigos, quando você faz o upload, você não carrega os comentários que tinha na lógica. Ele vem toda sem comentário.
E aí, os PLCs mais novos, não. Mas os antigos, eles vêm sem comentário. Eu não posso simplesmente fazer o upload lá e pegar o que está rodando no PLC. Então, a gente tem que ter uma rotina organizada de backups para não se perder e, se precisar de prontidão, a gente ter ali uma substituição. Até quando vai implementar uma coisa nova. Então, a gente vai implementar, por exemplo, uma solução nova. Ah, deu errado. O que eu faço? Ah, volta o backup aí e vamos estudar. O que a gente fez de errado? Sim. Então, basicamente, funciona assim. Então, lá no TE, moçada, é usina termoelétrica. Isso. Usina termoelétrica. E lá é muito crítico, né? Não pode parar. Porque se para, eu paro de gerar energia que garante outro forno. Então, eu já estou comprando energia da concessionária. E aí vai no bolso da empresa. Então, esse processo que ele é muito crítico nesse ponto e no processo de segurança também. Porque pode ocasionar explosões, né? Enfim, que eu já mencionei anteriormente. Não, beleza então, cara. Vamos para o próximo aqui. Bora. Esse aqui foi uma solução... Estou falando demais, né, Gustavo? Ele tá falando, tá bom. Já deu uma hora, mas vamos. Vamos lá que tá acabando. Aqui uma solução de blendagem complemento de carvão. Aqui já é um outro alto forno, tá? Esse aqui foi lá em Mato Grosso do Sul também, perto da Bolívia, perto da fronteira com a Bolívia, que eu atuei. Esse aqui foi a implementação de um silo de carvão. Lá tinha um silo de carvão. Ali na figura de baixo é o cinza, que é o cinza e o vermelho da direita do cinza que está ali. Existia só um silo de carvão, só que o que acontece? Eles peneiravam o carvão e sobrava muitos finos do carvão, né? A peneira pegava o carvão grosso e jogava para dentro do alto forno para fazer o ferro gusa, porém os finos eram desperdiçados e muitas vezes eles tinham que pegar com a mão, por exemplo, né? Para utilizar em outros processos. Aí foi feita a implementação de um outro silo que ele pega os finos da peneira e joga no ATC, e aí eu tenho a lógica de hora eu subo com o carregamento de um silo, o silo que encher primeiro eu subo com ele, basicamente é isso. Aqui foi o supervisório ICC, foi um projeto bem difícil também, eu mexi em muitas receitas do alto forno, então eu fiquei, no geral, mais de 30 dias lá no Mato Grosso do Sul. E tem alguns desses processos que você vai para a empresa para fazer a instalação, o processo de instalação e comissionamento, que você vai. Você não sabe direito quando é que você volta, não, né? Normalmente exatamente. Você vai com passagem de ida e depois é que vai definir. Não, agora está caminhando bem, agora podemos já começar a tratar a data de retorno, né? Isso. Aí eu fiquei 2 semanas lá, voltei uma, depois fiquei mais 21 dias, sozinho, para desenvolver toda a lógica, toda a parte do supervisório, e também outros processos, não foi só esse startup, não, teve várias coisas. Teve também sensores implementados de temperatura, né? Teve... Pode passar aí, Gustavo, acho que está até aí. Teve a implementação de um sistema de análise de gás. Lá, nesse cliente, ele tem 2 alto-forno, e ele tem um sistema de análise de gás, um analisador de gás apenas, e ele funcionava só para um alto-forno. De repente, ele parou de funcionar, eles precisavam implementar, arrumar, né, esse analisador, primeiramente, recalibrá-lo e tudo mais. Aí foi outra empresa que fez essa parte do analisador, especializado em gases mesmo. Montaram a engenharia de válvulas lá. Aí eu tive que desenvolver tanto o projeto de uma remota para pendurar no PLC, que já existia lá. Aí era o PLC S7300 da Siemens. E aí eu tive que fazer uma lógica que era a seguinte: era um sistema de análise de gás, e aí eu tinha que mesclar. Se o cara selecionar para o alto forno 1, eu vou analisar o sistema do alto forno 1. Então tem toda uma engenharia, jogada de válvula, abertura de válvula para analisar o gás que está passando no alto forno 1. Se for o alto forno 2, eu tenho que fechar ou abrir válvulas para analisar o alto forno 2. E aí tem uma rotina de purga também, que é a limpeza, né, do analisador e da linha, para não deixar acumular partículas. E aí eu tenho que ficar purgando direto ali o sistema. Então tem toda essa jogada aí de análise de gás. Então essa aí fez parte daquele startup que eu
fiz anteriormente ali nesses 21 dias. Então, esse E eu às fiz vezes projeto. E às vezes até em algumas ocasiões dessa que você vai para. Você está com um projeto, você desenvolveu ele, você está indo para o cliente para fazer o comissionamento, startup, e acaba surgindo outro projeto, emenda alguma coisa, ó, esse aqui está funcionando bacana, tá começando assim uma tendência de apresentar bom resultado, já começa a identificar outro cenário. Acho que não só o cliente identificar cenário, mas você também, né? Você falou lá no começo que você começou na área comercial. Uma coisa que a gente fazia bastante era isso. Às vezes você está no cliente lá, ok, seu serviço principal é startar isso daqui. Mas você não deixa de, entre aspas, buscar também apresentar, quem sabe, outras soluções para clientes, para trazer outro negócio para a empresa, né? Isso também é Exatamente. importante. Não só trazer projetos novos para a empresa, mas também, às vezes, por exemplo, no escopo do cliente está de um jeito, aí você vê ali na hora da automação, pô, mas se eu fizer dessa forma aqui, será que não fica mais legal, mais seguro? Deixa eu sugerir isso para o cliente, ver o que ele acha com a experiência de processo que ele tem. E aí, quando acontece isso, o cliente fica super satisfeito, que ele vê que você não está só executando, mas sim você está se importando com o processo dele e trazendo soluções novas, alternativas novas para esse desenvolvimento. Você está construindo a quatro mãos o projeto, né? Você não está isolado só fazendo o que está num papel que ele mandou você executar. Você está colocando ele no processo de construção da solução. Isso aí. Vamos para o próximo. Ah, o Bom, próximo já. O último era finalizei. esse. Já passou até do horário aí, ó. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês, as soluções em automação e instrumentação que eu já tive a experiência, né? Já tive a oportunidade de estar atuando. Foram alguns dos projetos que eu já participei, apesar de ter menos de 2 anos de LGM, já participei, conforme vocês viram, de muitos processos industriais. Isso me deu uma bagagem muito grande. E, além disso, muitas marcas de PLC, softwares diferentes, vivências diferentes, com pessoas diferentes, de culturas e regiões diferentes. Isso tudo gerou muita experiência em menos de 2 anos para mim. Então, foi muito importante todo o meu processo lá no IF, foi onde eu aprendi a fazer a primeira lógica de automação, foi onde que eu tive a base, que eu tive o despertar da maldade da lógica na minha cabeça e toda a base de conhecimento para buscar conhecimento, que, igual eu disse, a gente não acha as coisas no Wikipédia da vida, né? Então, a gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar, a gente tem que ler fórum, muitas das vezes em inglês, muitas das vezes em outras línguas aí, bem no fundo mesmo da internet, não é simplesmente uma pesquisa e eu resolvi meu problema, não. Então, o Instituto, aí eu estou falando dos IFs, né, em geral, ele dá muita base para isso, para você buscar conhecimento. Ele te ensina que existem conhecimentos que estão ali, mas eu não consigo te passar todos eles. Você tem que correr atrás, mas a sua base é essa, para você correr atrás. Isso é muito importante. Aí, de Bacana. quebra, eu deixei o meu LinkedIn aí para vocês seguirem. E lá no meu LinkedIn vocês vão encontrar também o LinkedIn da LGM. Fechou, pessoal? Ainda mais aqui, né, que o pessoal, a gente tem tanto curso técnico em automação quanto também o superior. Vou disponibilizar essa prosa nossa aqui para ambos. Então, pode ter certeza que o pessoal vai começar a te seguir. Quem sabe, né? A LGM está precisando também de outros profissionais. A gente forma excelentes profissionais aqui em Betim. E vamos que vamos. Só um detalhe, tá, pessoal? Eu não conversei com o Thiago para ele fazer propaganda do IFMG, não, tá? Mas é bacana o que ele está falando, porque, assim, é uma dúvida que a gente tem quando a gente forma, igual eu já falei com vocês, mas a gente percebe cada vez mais quando a gente mantém esse contato com os egressos, né, com os ex-alunos que estão no mercado de trabalho, e principalmente eu gosto de trazer não só pessoas externas que estão no mercado, mas também trazer essas pessoas externas que estão no mercado, mas que passaram pelo IF, pessoas que ingressaram no mercado há pouco tempo, para justamente passar esse feedback para vocês. E não só ser o docente, que talvez esteja mais tempo né, lecionando e longe do mercado, passando essa informação que, olha, o que a gente está passando é a base. Essa base é suficiente
para a gente buscar novos conhecimentos, correr atrás da informação. Talvez o maior ponto de aprendizado durante o processo seja de formação técnica ou graduação, é você aprender a resolver problemas e buscar soluções, né? É desenvolver por conta própria, porque é isso que você vai encontrar no mercado, independente da área, né? Você não vai criar ações repetitivas, a mesma ação válida para todos os lugares. Vai depender do processo que você vai estar atuando, vai depender de qual funcionalidade que o cliente quer. A lógica por trás daquilo é a mesma, mas a linguagem de programação vai ser diferente. Então, se eu tenho uma base da lógica, uma base do algoritmos, isso já vai me ajudar. Então, assim, é bacana ter essa troca de ideia, a gente acha muito interessante. E, de novo, agradeço o Thiago aí por ter disponibilizado, gastado um tempinho da quinta-feira à noite dele para prosear com nós. Agradeço demais, a gente está gravando isso numa quinta-feira à noite. E vamos que vamos, outras oportunidades vão ter. Thiago, precisando, pode contar com a gente aqui também, seja do Campus Betim, do Campus de Formiga, que eu ainda tenho contato, do próprio GSE, e tenho certeza que outras oportunidades também, tendo oportunidade, fazemos prosa presencial também aqui em Betim, e sucesso para você na sua profissão, continue aí desenvolvendo, alçando novos voos e colocando mais cases de sucesso aí na apresentação, beleza? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Queria agradecer também a oportunidade, agradecer o pessoal aí que ouviu aí até o final. A automação, pessoal, ela vai sempre existir e é uma área que está sempre crescendo. Se você gosta de implementar soluções novas, diferentes, a área é essa mesmo. E depois, Gustavo, você disponibiliza meu e-mail, meu WhatsApp também para a turma aí, para eles poderem tirar dúvidas, às vezes de alguma solução que eu já trabalhei, ou então da área em si mesmo. Ó, Thiago, como é que está a área aí? O que você vê para o mercado, futuro? Pode disponibilizar meu contato aí para o pessoal. Se precisar de mim, pode me chamar para a gente trocar ideia. Fechou? Demorou. Muito obrigado. Valeu então, demais. Valeu. A gente finaliza, então, esse prosa com o GSE. Muito obrigado aí, Thiago. Sucesso para você. Agradece também o pessoal da LGM ter disponibilizado tanto você falar e deixado você falar de cases também, né? Porque também isso pode envolver alguma coisa mais de sigilo, de solução da empresa, e o pessoal foi bem aberto, aceitou, bacana você poder estar aqui e trocar, mostrar essa experiência que você tem com eles aí. Obrigado mesmo. Até uma próxima, cara. Abraço. Valeu. Até mais. Tchau. Abraço.